Olá, seja bem-vindo aos estudos bíblicos e você é o nosso convidado. Portanto, tome a sua caneta, tome a sua Bíblia, tome o seu papel e vamos estudar mais profundamente a palavra do Senhor. Hoje nós iremos tratar especificamente do tema, o testemunho de Jesus Cristo. E para introduzir esse tema, então, eu quero fazer uma pergunta. O que é o testemunho de Jesus Cristo? Sabe que ao longo dos tempos, os teólogos eles têm estudado, debatido, questionado bastante essa expressão testemunho de Jesus Cristo. E eles nos trazem pelo menos duas boas possibilidades. E nos escritos joaninos, nos escritos do profeta João, nós vamos encontrar essa expressão testemunho de Jesus Cristo aparecendo pelo menos 21 vezes. E nessas 21 vezes, em 14 oportunidades, a expressão testemunho de Jesus Cristo, ela está relacionada com o testemunho que Jesus dá. E aí você pergunta, mas o que é o testemunho que Jesus dá? O testemunho que Jesus dá é toda a revelação profética, toda a palavra que vem do próprio Jesus Cristo e que é direcionada a alguém que ele elege, alguém que ele escolhe, que é direcionada ao profeta. Então o profeta vai receber esta revelação e depois ele vai como um instrumento compartilhar esta mensagem, estas revelações proféticas com os servos de Deus, com outras pessoas. Então, das 21 vezes que a expressão testemunho de Jesus Cristo aparece nos escritos de João, do profeta João, ele está relacionado com o testemunho que Jesus dá ao profeta, que por sua vez, então, vai compartilhar a mensagem com outras pessoas, tá bom? Só para elucidar um pouco mais essa questão, eu vou evocar aqui o texto de Amós capítulo 3, verso 7. Lá em Amós capítulo 3, verso 7, o que está escrito? A Bíblia diz o seguinte, que o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes haver revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Bem, e as outras 7 vezes, então, que aparece a expressão testemunho de Jesus Cristo? Então, no grego koineu, grego bíblico, está escrito assim, martoria peri ieso, testemunho de Jesus Cristo. Então esse testemunho de Jesus aqui está relacionado quando alguém diz assim, Jesus me tirou dos vícios, Jesus me tirou do pecado, Jesus mudou o quadro da minha vida que estava adverso e hoje eu sou uma nova pessoa. Então o testemunho que a pessoa está dando de Jesus são as outras 7 vezes que aparecem no texto. Mas o testemunho que Jesus dá, como outrora eu já havia dito, é quando o próprio Deus, o próprio Jesus Cristo escolhe o profeta, escolhe o instrumento e depois esse instrumento agora vai levar esse legado profético, vai deixá-lo e vai levar essa mensagem para outras pessoas, ok? Então, isso significa testemunho de Jesus Cristo. E para apoiar essa ideia, nós vamos abrir a Bíblia, no livro do Apocalipse, no capítulo 1. Eu quero conduzir você até as Escrituras Sagradas aqui, para a gente ler na Bíblia justamente o que nós acabamos de dizer. Quando nós abrimos Apocalipse, no capítulo 1, nos versos 1, 2 e 3, a gente vai considerar aqui os 2 primeiros versos, depois eu vou fazer uma aplicação com o terceiro. A Bíblia diz assim, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Então perceba que veio uma revelação de Jesus Cristo para João, que era o profeta, que é o instrumento. Então o anjo trouxe a revelação para João, para que João pudesse pegar essa revelação e compartilhar essa mensagem, deixar o seu legado escrito, para que essa mensagem pudesse chegar aos servos de Deus, para mostrar a ele as coisas que devem acontecer, que breve estariam para acontecer. E aqui nós vemos que o livro do Apocalipse está tratando dos últimos dias, especificamente está tratando dos últimos dias. Então nos últimos dias o povo de Deus, aí os últimos dias são os dias que nós estamos vivendo também, nos últimos dias o povo de Deus teria então as revelações proféticas, deixadas pelos profetas, deixados por aqueles instrumentos que Deus escolheu para receber o testemunho de Jesus. E se nós lermos, por exemplo, Apocalipse capítulo 12, vamos ler aqui rapidinho para a gente voltar para lá, a Bíblia diz assim, Apocalipse capítulo 12, verso 17. Tem uma característica muito importante aqui do povo de Deus nos últimos dias, e esse povo de Deus, ele tem então o testemunho de Jesus. Olha que interessante. Apocalipse capítulo 12, verso 7. Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então veja que o dragão, o inimigo, o adversário dos cristãos, que é o próprio Satanás, ele está irado contra a igreja. Ele está irado contra o descendente, o remanescente. Por quê? Porque o remanescente tem uma característica que vai distinguir ele das demais religiões. E que características são essas? Guarda os mandamentos de Deus, incluindo o sábado do 7º dia, guarda todos os 10 mandamentos e o sábado, e tem o testemunho de Jesus Cristo. Que maravilha, Que privilégio o povo de Deus tem nesses últimos dias. Então, voltando aqui, o instrumento que era João recebeu essas revelações proféticas, esta palavra vinda do próprio Deus, do próprio Jesus
Cristo, e ele era responsável então por disseminar essa mensagem para os servos de Deus, para que eles pudessem estudá-la, pudessem se aprofundar nas Escrituras, crescer na fé, se elevar espiritualmente e, claro, se preparar para os eventos que estavam prestes a acontecer. Pois no final deste livro, por exemplo, do Apocalipse, nós vamos perceber que Jesus Cristo ele está voltando, né? Então, muitos creem no advento de Cristo e precisavam então estar por dentro, né, de toda a cadeia profética que antecede esse grande evento que é a volta de Jesus. E o verso 3, né, eu vou ler o verso 3 aqui para terminar. O verso 3 diz o seguinte: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Meu querido amigo, minha querida amiga que estuda comigo nesse momento, nós sabemos que o mundo ele tem ido de mal a pior em várias áreas, né, em várias questões, tanto no mundo religioso quanto no mundo político, econômico, no mundo natural, e da forma que está, nós sabemos que as profecias estão se cumprindo. E as revelações dadas por Deus aos profetas, elas se cumpriram, estão se cumprindo, e nós cremos pela fé que ainda se cumprirão. E, portanto, nós precisamos tomar decisão firme ao lado de Cristo todos os dias da nossa vida. Você que é cristão, né, você que está se convertendo, eu sei que não é fácil, é difícil para todos nós vivermos uma vida em Jesus Cristo, porque muitas vezes a nossa carne, né, as nossas tendências têm procurado nos levar para outra direção, mas as revelações bíblicas, elas estão aqui justamente para nos fortalecer, para que nós possamos crescer na fé. A graça de Cristo não somente justifica, mas ela também transforma, ela nos ajuda na nossa caminhada cristã. E a Bíblia diz que sem profecia o povo se corrompe, sem a revelação o povo se corrompe. Então estude a palavra de Deus. O meu apelo aqui é que você estude cada vez mais a palavra profética, a palavra bíblica, aquilo que os profetas deixaram, o legado que eles deixaram, os escritos, para que então você possa estar se preparando para ser salvo, preparando para ganhar almas, se preparando para a volta de Jesus Cristo. O texto aqui diz o seguinte, o verso 3, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas. Felizes são as pessoas que fazem isso. Felizes são aqueles que leem, são aqueles que ouvem as palavras da profecia, são aqueles que guardam as coisas nelas escritas. Felizes são estas pessoas, pois Jesus Cristo está voltando. E Jesus, ele vai trazer um mundo de paz, um mundo onde não haverá mais choro, nem pranto, nem dor. Um mundo onde não haverá mais morte, não haverá mais sofrimento, vai haver apenas alegria. Por isso o texto começa dizendo felizes, né? Bem-aventurados são os que fazem isso. Então que Deus te abençoe. Muito obrigado por ter me acompanhado em mais esse estudo sobre a palavra, sobre os temas da palavra de Deus e sobre o testemunho de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe na sua caminhada, nas suas lutas e que te ajude a crescer na fé cada vez mais. E te aguardo para que nós possamos aprender um pouco mais da Bíblia no próximo estudo. Fique com Deus.